Vejo sua graça ao pensar que Ele me escolheu. Ouço sua voz quando estou em oração. Ouvinte precioso, que a graça do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, reposa sobre cada um de vós. Seja forte, tenha saúde em Deus, é o que nós desejamos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de Provérbios, no capítulo 31, no verso 10, nós encontramos uma pergunta feita pelo sábio Salomão: mulher virtuosa, quem o encontrará? Quem é que encontra uma mulher cheia de virtude? É a pergunta que a Bíblia faz. Mulher virtuosa, quem o encontrará? Mas nós sabemos que essa mulher virtuosa, ela é a noiva do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos falar nessa noite sobre 7 mulheres virtuosas. E vamos começar com Sara. A Sara, esposa de Abraão, foi a primeira mulher virtuosa. E qual foi a virtude de Sara? A virtude de Sara foi respeito ao seu marido. Sara respeitava Abraão. Aonde Abraão ia, a Sara ia atrás, sem perguntar, sem queixar, sem murmurar. Sabemos que a murmuração não agrada a Deus. Como Israel, por murmurar, caíram prostrados no deserto. Sara não tinha esse problema de murmuração. Sara nunca reclamou de Abraão. Sara nunca se queixou da sua jornada, peregrinações pela terra. Sara, ela estava em completa obediência a Abraão. A virtude de Sara foi respeito. Respeito é uma virtude. Hoje, essa virtude chamada respeito está carente da terra. Nós não encontramos mais respeito nas crianças, nos pais, nas mães, nos trânsitos. Hoje o respeito sumiu da terra. As pessoas não respeitam mais a outra. Antigamente, quando o homem via uma mulher grávida, ele tirava o chapéu da sua cabeça, um símbolo de respeito. Hoje isso não acontece mais. Hoje nós vemos que os filhos cortam a conversa do pai e não respeita o pai conversando com o outro. Hoje nós vemos que as filhas, os filhos, não respeitam mais os pais como respeitavam antigamente. Essa é uma das coisas que está trazendo para a terra desavença, tribulações, guerra, tristeza, morte, porque falta respeito. Quando falta o respeito, então falta a confiança. Quando falta o respeito, aí falta então uma continuação de o bem-querer, da amizade. Quem que vai ter amizade com quem não respeita? No lar, a esposa está faltando com respeito com o marido falta com respeito com a esposa,
e às vezes fala para o outro coisa dura de falar e coisa difícil de ouvir. Por quê? É falta de respeito. Hoje nós não encontramos respeito em todas as alas que nós entramos. Hoje o respeito está faltando. Temos dinheiro, temos tanta coisa, nós temos, o mercado está cheio de alimentos, o açougue cheio de carne, a rua cheia de carro, mas vazio de respeito. Mas eu creio, ouvinte precioso, que ainda há homem e mulher, há moço e moça, ainda há crianças que têm respeito. Nem todos estão faltando com respeito. Ainda encontra pessoa que conserva o respeito com o outro. Isaías capítulo 6, nós encontramos o serafim que voava, com duas asas voava, com duas cobria os pés e com duas cobria o rosto. As duas asas que cobriam os pés significava humilde, com as duas asas que cobriam o rosto significava respeito, e com outras duas voava. Voar quer dizer ação. Não tem jeito de nós ter ação sem antes ser humilde, cobrindo o pé, e respeito, cobrindo o rosto. A Bíblia Sagrada diz que 40 meninos vindo de uma escola morreram por não ter respeito com o profeta Eliseu. Mortos foram por duas ursas, por eles não respeitar o profeta Eliseu. Hoje nós encontramos pessoa que não respeita pastor. Nós encontramos pessoa que fala o que quer contra pastor, nas suas mesas de jantar, nos seus almoços, nas suas gargalhadas. Eles usam os pastores como meio de riso. Deus não agrada disso. Nós encontramos que Belzazar, o rei da Babilônia, tomando a taça de Deus e festejando com ela com as suas concubinas, Deus encerrou seu reino. Daniel disse, a escritura que está na parede está dizendo que o teu reino foi pesado e achado em falta. E Deus tomou de ti e passou para outro. Por quê? Porque ele não respeitou o povo de Deus. O ladrão da direita falou para o da esquerda, respeita a Deus, já que você não respeita ninguém, respeita a Deus. Viu, meu irmão, minha irmã? Você que não respeita ninguém, tem a boca descancarada contra todo mundo, pelo menos respeita a Deus. O Deus que fez o céu e a terra, o Deus que te fez, que te criou, o Deus que tem dado saúde para você, o Deus que tem dado apetite para você alimentar, o Deus que tem colocado na sua mesa os alimentos, já que você não respeita vizinho, já que você não respeita patrão, empregado, pelo menos respeita a Deus, que foi o que o ladrão da direita falou para o da esquerda. A segunda mulher na Bíblia é a Rebeca. E qual é que foi o respeito, ou qual é que foi a virtude de Rebeca? A virtude de Rebeca foi fazer um trabalho que ela não foi mandada fazer. A virtude de Rebeca foi fazer um trabalho que ela não foi mandada fazer. Quando Eliezer chegou ali na beira do poço, pediu para Rebeca, me dá água, e ela deu. E ela disse, agora eu vou dar por seu camelo também. Mas quem mandou ela dar água para o camelo? Ninguém. E por que ela deu? Porque ela viu que o camelo precisava de água. Não precisou mandar ela dar água para o camelo. Ela viu a necessidade do camelo. Virtude é você fazer algo sem ser mandado fazer. Se alguém pedir para você andar 1 milha, disse Jesus, anda 2.
Se alguém quiser uma capa, conceda 2 para ele. Isso é virtude. Quantas vezes a mãe tem que falar para a filha arrumar a cozinha? Ora, se a filha tem virtude, como tinha Rebeca, ela arruma a cozinha sem a mãe mandar. E quando a mãe fala, filha, vai arrumar a cozinha, ela fala, mãe, eu já arrumei. Isso é virtude. Fazer as coisas que precisa fazer sem que a pessoa fica mandando. Tem pessoa que só faz as coisas quando é mandada. Tem empregado que só trabalha se vê o patrão perto. Isso é errado. Você tem que fazer a sua obrigação sem mandar. Isso é virtude. Quando você faz o seu dever, você faz a sua obrigação sem que a pessoa fique mandando você fazer. Todos nós sabemos o que devemos fazer. Todos nós sabemos da nossa obrigação. Quem é que manda o sol sair 6 horas da manhã? Ninguém. E ele sai. Por quê? É o seu dever de sair e clarear a terra, trazer resplendor para a terra. Quem é que manda a lua segurar o mar? E ela segura, mas quem que paga para ela? Quanto que você dá por mês para a lua segurar o mar? Você não dá nada e nem eu. E ela segura, porque é o seu dever segurar o mar. Porque a nuvem forma água e cai sobre a terra. Porque ela vê que é o seu dever aguar a terra. E nós, se a lua tem dever, se o sol tem um dever com a humanidade, clarear, resplandecer, nós também não temos dever, não? Nós também temos nosso dever. Esposa, quando você casa, você assumiu uma obrigação de cuidar do seu marido. E se você não está cuidando, você está fora do seu dever. Você, marido, quando casou, você assumiu uma responsabilidade com a tua esposa. E se você não faz, você está fora do seu posto de dever. É obrigação sua cuidar daquela mulher. É obrigação sua cuidar daquele homem. Se você põe filho no mundo, a sua obrigação é sustentá-lo. Noé colocou na arca os animais e Noé cuidou de todos os animais da arca. Seja cobra, que fosse jacaré, que fosse leão, touro, águia, pomba. Noé cuidou de todos, porque Noé sabia que era a obrigação dele cuidar dos animais. Você ser um cristão, cristão é uma obrigação sua ser um cristão. Você não é um cristão para fazer um favor para Deus. Você é um cristão porque é o seu dever ser um cristão. Jesus disse em São João capítulo 13, vós deve lavar o pé um ao outro. Deve, é um dever. É um dever nosso adorar a Deus. Precisa alguém mandar nós adorar a Deus? Precisa alguém mandar nós ler Bíblia? Nós temos que saber que isso é nossa obrigação de ler a Bíblia e conhecer as palavras de Deus. Isso é virtude. Você fazer algo sem ser mandado. Qual é que é o bom empregado? É aquele que trabalha sem o patrão ficar mandando. Qual é que é o bom patrão? É aquele que cuida do empregado sem a lei ficar em cima dele. Sem a lei ficar marcando audiência com ele. Esse é o bom patrão. Qual é que é a boa esposa? Aquela que cuida do marido sem ser mandada. Qual é que é o bom marido? Aquele que cuida da esposa, dos deveres do lar, sem ser mandado a cuidar. Qual é que é o bom filho? Boa filha? Bom pai? Boa mãe? Aquele que faz as suas obrigações. Aquele que sabe o seu posto de dever e vive nele e luta por ele. Essa foi a virtude de Rebeca, dar água para o camelo sem ser mandado. Você acha, irmã, que é preciso mandar você ir na igreja? Você tem que saber que é a sua obrigação é adorar a Deus. Ora, ele dá chuva, ele deu olho para você ver, deu ouvido para você ouvir, deu perna para você andar. Ele dá para você toda manhã gratuitamente o sol para te aquecer. E você não sente por obrigação de adorá-lo? Você não sente assim? Então está faltando virtude para você. E está faltando para mim, se é que nós não faremos isso. A virtude de Rebeca foi fazer aquilo
que ela não foi mandada fazer, porque ela viu, ela sentiu em obrigação de dar água para aquele camelo. Qual é que é a terceira mulher? Eu disse que tem 7 mulheres na Bíblia virtuosas. Eu disse que Sara foi a primeira e a virtude de Sara foi respeito. A segunda mulher foi Rebeca e a virtude de Rebeca foi fazer aquilo que ela não estava sendo mandada a fazer. Fazia aquilo que ela viu que precisava fazer e não era necessário mandar ela fazer. Ela sabia que tinha que fazer. E a terceira mulher? A terceira mulher chama Raabe, aquela lá de Jericó. Aquela que os 2 mensageiros entrou na sua casa, mandado por Josué. E a Raabe falou assim: olha, eu sei que Josué está vindo e Josué está destruindo tudo. Os mensageiros falaram: isso é verdade, Raabe. Ela falou: e eu não quero ser condenada, eu não quero ser destruída. E para eu não ser destruída junto com Jericó, o que eu tenho que fazer? Os 2 espiões falou para ela assim: Raabe, nós vamos descer por essa janela através desse cordão vermelho. Se quando Josué vier destruir a cidade, se esse cordão estiver na sua janela, nós não destruiremos a tua casa. Mas se esse cordão não tiver, nós não somos responsáveis pela sua casa. A Raabe acatou naquela palavra. E ela cuidou daquele cordão, zelou por aquele cordão, porque aquele cordão era a via de escape dela. A Raabe foi na casa da sua mãe, na casa do seu pai, dos seus irmãos, dos seus primos, seus parentes, e falou para ele: gente, Jericó vai ser destruído. Venha para a minha casa, se vocês não querem ser destruídos junto com Jericó, porque a minha casa não vai ser destruída. E os parentes de Raabe perguntou: mas por que a sua casa não vai ser destruída? Porque esse cordão que vocês estão vendo aqui na minha mão, eu vou colocar na janela. E quando Josué vir destruir Jericó, ele não vai destruir a minha casa por causa desse cordão. Venha, fica comigo na minha casa. Qual é que era a virtude de Raabe? Preocupar com a família. Preocupação com a família é virtude. Hoje nós tem filho que não se preocupa com o pai. Nós tem mãe que não se preocupa com os filhos. Hoje nós tem pai que não está preocupado nem um pouco com os filhos. Por isso que ele gera filho aqui, ele gera filho ali e larga, porque ele não está preocupado com os filhos. Ele não tem preocupação. Tem mulher que não tem preocupação nenhuma com o lar. E a virtude de Raabe foi se preocupar com a família. Hoje nós encontramos pessoas que eles não estão preocupados com os parentes. Olha Abraão, quando falaram para Abraão, Ló, o seu sobrinho, foi levado cativo. Abraão armou 318 servos nascidos em casa, foi fazer guerra a favor do seu sobrinho Ló e trouxe livre. Nós estamos guerreando pela nossa família? Não. Hoje nós não encontramos os pais lutando a favor dos filhos, as mães lutando a favor do filho. Abraão lutou a favor do seu sobrinho. E se ele fosse filho, muito mais. Hoje nós encontramos os filhos não estão preocupados mais com os pais, abandona os pais na miséria, abandona os pais velhinhos, não vai visitar os pais, não cuida dos pais, porque não estão preocupados, eles não se preocupam. Hoje nós estamos vivendo num mundo que poucas são as pessoas que estão preocupadas pela outra, pessoa que se preocupa pela saúde da outra, pessoa que se preocupa com o sono da outra, pessoa que se preocupa com a salvação da outra. São poucas pessoas que estão preocupadas. A virtude de Raabe foi se preocupar com a família. Essa mesma virtude teve Abraão preocupando com Ló. Essa mesma virtude teve Jesus se preocupando comigo, se preocupando com você. Jesus se preocupou com nós.
Ele se preocupou tanto conosco que ele morreu na cruz para nós salvar. Isso foi preocupação. Porque o próprio Jesus disse: ninguém ama tanto seu amigo a não ser aquele que dá a vida por ele. E Jesus se preocupou com nós. Jesus se preocupou com a samaritana e foi lá na beira do poço salvá-la. Jesus se preocupou. Ele se preocupou com Maria Madalena. E ele estendeu o pé para ela lavar. Jesus se preocupou comigo, se preocupou contigo. Ele se preocupou tanto conosco que ele morreu na cruz ao nosso favor. Isso é preocupação pelo outro. Preocupado com o outro. Se você está preocupado com a sua mãe, você pergunta por ela. A preocupação leva a nós a perguntar pelas pessoas. Hoje nós encontramos filho que não visita a mãe, que não faz nada a favor para ajudar a mãe, abandona a mãe. Diz que no Estados Unidos descobriram que muitos dos velhinhos estavam morrendo de infarto porque foram abandonados pelos filhos e não tendo com quem conversar, ficaram na solidão. Ele estava morrendo de infarto porque os filhos o abandonaram. E você, meu irmão e minha irmã que está ouvindo, tem abandonado seu pai? O seu pai que te criou, seu pai que enfrentou madrugada, seu pai que enfrentou patrão ruim, seu pai que enfrentou geada para te sustentar. Hoje o que você faz? O abandona? É essa atitude que um filho toma por pai? Não foi assim que Raabe fez. Raabe se preocupou com seu pai. Se preocupou tanto com seu pai e com a sua mãe, que colocou os dois debaixo dos sinais. E quando Josué veio destruir Jericó, seu lar não foi destruído, e nem a sua família, porque Raabe colocou todos debaixo dos sinais. Faça o que Raabe fez. Se preocupa com a sua família, procura levar na igreja. Você sabe o que a mãe do irmão Brana falou para ele na hora da morte? Falou: Billy, meu filho, você nunca deixou a mãe passar fome e você tem sempre pagado as minhas contas. Foi o que a mãe falou para o filho na hora da morte. Você nunca deixou eu passar fome e sempre pagou a minha conta. E você, meu irmão e irmã que está ouvindo, tem deixado a sua mãe passar fome? E você tem procurado pagar suas continhas ou tem tirado ainda o dinheiro dela? Isso não é atitude. Ela já te deu vida. Ela já pôs você nesse mundo. Ela já te banhou quando era nenê, trocou as suas fraldinhas, ainda agora de velha, tem que ir sustentar você ainda. É hora de nós virar o quadro e se preocupar mais com os nossos parentes, principalmente com a nossa mãe e com o nosso pai. A quarta mulher, ela chama Noemi. E qual é que foi a preocupação de Noemi? Voltar para sua terra. Voltar para sua terra quer dizer voltar ao princípio. A quarta mulher virtuosa chama Noemi. E a virtude de Noemi foi voltar para a sua terra. Voltar para o seu povo. Voltar para Deus. Isso é virtude. A pomba que saiu da arca voltou para Noé. O filho pródigo voltou para seu pai. E a Noemi voltou para a sua terra. Isso é virtude. Você não quer voltar para Deus? Você não quer voltar para a vida de oração? Você não quer voltar para a Santa Ceia? Não quer voltar para o princípio? Voltar para a palavra? Essa é uma virtude que pouco tem. Noemi ficou 9 anos fora de Israel. Perdeu o marido e os 2 filhos. Mas ela não perdeu a virtude de regressar para o seu lar. Um dia Noemi falou: voltarei para meu povo. Vou voltar para meu Deus. Vou voltar para a minha terra. Eu vou voltar para a minha herança. É hora de nós ter a virtude de Noemi. Voltar à vida de oração. Voltar à palavra. Voltar
a dedicar a Deus, isso é virtude, porque nem todo tem essa virtude de voltar ao princípio, de voltar a Deus. Mas Noemi teve essa virtude de regressar ao seu Deus, regressar ao seu povo. O que Noemi estava pregando para nós? Que nós podemos distanciar de Deus, mas chega um dia que nós reconhecemos que estamos longe de Deus, e o nosso desejo ardente é voltar a Deus. Volta a Deus, irmã. Volta ao seu povo. Volta à vida de oração. Volta à palavra. O mundo não volta mais, mas você pode voltar. Volta a dedicar a Deus. Noemi voltou, a pomba voltou à arca. O filho pródigo voltou ao lar. O sol volta toda manhã. O sol vai embora à tarde, mas toda manhã o sol volta. A lua volta. Ela se esconde, mas ela volta, seminguante, crescente. Lua nova, lua cheia, mas ela volta. As estrelas voltam. A chuva passa, vai embora, mas a chuva volta. O vento também volta. Por que você não volta para Deus? Por que você não volta a servir ao Senhor Deus? Por que, se a natureza vai embora e volta, por que nós não voltamos? Voltamos para o braço de nosso Deus, que é o melhor lugar de estar. É o braço do Senhor Jesus Cristo. A quinta mulher virtuosa, ela chama Ruth. E qual foi a virtude de Ruth? A virtude de Ruth foi seguir conselho. Você sabia que ouvir conselho é virtude? Tem pessoa que não gosta de conselho. Tem pessoa que detesta conselho. Ela mesma fala, eu não gosto de conselho. Mas se você soubesse como o conselho é bom, você não desprezava ele. Veja bem que a Noemi, ela falou para a Ruth era a nora de Noemi. Ruth, você só colhe espiga junto com a moça de Boaz. Ruth, você tem que deitar no pé de Boaz. Ruth, você tem que cobrir com o manto de Boaz. Todos esses conselhos a Ruth guardou e obedeceu. Boaz falou, Ruth, você só toma água com meu servo. Você só come com meu servo. Você só descansa junto com meu servo. Você só colhe espiga no meu campo. Tanto a Ruth como a Noemi, ou melhor, quanto Boaz, como a Noemi aconselhava a Ruth. Ruth, ela era pronta a ouvir conselho. Ruth gostava de ouvir conselho. Não somente gostava, mas ela praticava. Sabe por que Ruth casou com Boaz? Porque ela seguiu o conselho de Noemi e o conselho de Boaz. Apóstolo Paulo diz, a carta a Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 27, o apóstolo Paulo diz, não deixei de dar para vós todos os conselhos de Deus. Se você seguir os conselhos de Deus, como a Noemi, como a Ruth seguiu o conselho de Boaz, você acaba casando com Boaz. Antes de Ruth casar com Boaz, ela teve que seguir o conselho dele. E antes de você casar com Jesus, você tem que seguir os conselhos de Jesus. E qual é que é o conselho de Jesus? Qual é que foi o conselho de Noemi para Ruth? Para Ruth deitar no pé de Boaz e cobrir com o seu manto. Qual é que foi o conselho que Boaz deu para Ruth? Para ela ficar no campo dele, para ela comer, descansar com os seus moços. E qual é que é o conselho que Jesus está dando para nós? Que nós devemos lavar o pé um do outro. É conselho de Jesus. Você quer casar com Jesus? Antes você tem que seguir o conselho de Jesus. E qual é que é o conselho que Jesus deu? Que nós devemos pôr água na bacia e lavar o pé um do outro. Isso é conselho de Jesus. A Ruth obedeceu Boaz, por isso que ela casou com ele. E se você obedecer Jesus, você casa com ele. Não tem casamento sem antes ter obediência. Quando a moça obedece ao rapaz, ela casa com ele. Mas quando a moça não quer obedecer, não tem como casar. Como que você quer casar com Jesus se você não obedece? Se você não faz o que ele manda. Ele disse, vós me ama, guardais o meu mandamento. A prova de amor é a obediência. E Ruth era pronta para obedecer. Ruth seguia conselho.
Você sabe porque o Titanic, no ano de 1912, no dia 15 de abril, o Titanic naufragou? Porque o capitão Edivaldi não seguiu os conselhos dos amigos pilotos. Se ele tivesse seguido o conselho, o Titanic não tinha afundado. E se você seguiu o conselho da sua mãe, moça, se você seguiu o conselho do seu pai, você não naufraga. Sabe por que tem muita moça naufragada? Sabe por que tem muito rapaz naufragados, como o Titanic? Você sabe por que tem muito casamento naufragado? Você sabe por que tem muita firma falida? Porque elas não querem seguir conselhos. Ela não quer ser orientada. Elas não querem receber informação. Mulher ser pastora é que você não segue o conselho de Paulo, porque Paulo dá o conselho. E eu não quero que nenhuma mulher ensine. Isso é conselho de Paulo. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 11. O conselho de Paulo para as mulheres não cortar cabelo. Isso é conselho de Paulo. E o apóstolo Paulo disse: eu dei para vós todos os conselhos de Deus. Atos, capítulo 20, verso 27. E um dos conselhos de Paulo para você, irmã, é você não cortar o cabelo. Outro conselho que o apóstolo Paulo dá é para que você vista decentemente. Desde quando mostrar corpo é decência? Decência é você cobrir seu corpo. Assim como a terra é coberta pelas gramas, assim como o sol é coberto pelas calorias. Assim como a árvore é coberta pela casca, por que você não cobre seu corpo? Por que você deixar o seu corpo ser objeto de cobiça? Você sabe que todo homem que cobiçar você, ele está em mau estado com Deus. Porque o conselho de Jesus foi esse: todo aquele que adulterar no seu coração, todo aquele que olhar para a mulher e cobiçá-la, já adulterou com ela no seu coração. E se você está provocando, e se você está mostrando o corpo, é claro que ele vai te cobiçar, a não ser que ele tenha Deus. Mas se é um homem sem Deus, ele vai te cobiçar. E se ele te cobiçar, ele vai ser condenado. E você não é culpado? Claro que é. Deus condenará ele que cobiçou e você que provocou a cobiça. Guarda teu corpo. A natureza se cobre. Cobre você também. É o conselho de Paulo. O apóstolo Paulo tem dado para nós todos os conselhos de Deus. Assim como Noemi conselhou Ruth, o apóstolo Paulo tem conselhado nós. A Ruth seguiu o conselho de Noemi e casou com Boaz. E se nós seguir o conselho de Paulo, de Pedro, de João, de William Brana, nós chegaremos ao casamento com o Senhor Jesus Cristo. O William Brana aconselhou nós a batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é conselho de Deus, nós batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você tem virtude, como Ruth tinha virtude de seguir conselho, você pratica aquilo que os homens de Deus falam para você. A sexta mulher, ela chama Esther. E qual é que foi o conselho de Esther? E qual é que foi a virtude de Esther? A virtude de Esther foi fazer o que agradava o rei Assuero. Isso foi a virtude de Esther. Não fazer o seu desejo. Não vestir de acordo com o seu desejo. Mas vestir, caminhar, se comportar de acordo com o desejo do rei Assuero. O rei Assuero é aquele rei que a sua rainha desprezou ele, a rainha Vasti. E o rei Assuero fez uma convocação no seu reinado para que todas as virgens se apresentassem. E uma delas ele ia escolher para ser a sua rainha, sua esposa. E as virgens todas se apresentaram. E cada virgem teve um mestre para ensiná-la, vestir, andar, sentar, caminhar, falar. E cada moça recebeu o seu mestre, e o mestre ensinou elas por 1 ano.
6 meses com uma especiaria e outros 6 meses com outra espécie de especiaria. Dali 1 ano foram todos apresentados ao rei Assuero para ele escolher uma delas para ser a sua esposa, ou seja, a sua rainha. E o mestre da rainha Esther, ele conhecia o desejo do rei Assuero. E ele falou: rainha Esther, eu vou ensinar você a vestir, eu vou ensinar você a se comportar de acordo com o gosto do rei Assuero. Não de acordo com o meu gosto, nem de acordo com o seu gosto, Esther, nem de acordo com o gosto do seu tio, Mardoqueu. Você vai vestir, você vai andar, você vai se comportar, falar de acordo do gosto do rei Assuero. E quando chegou o dia marcado, que era para apresentar as moças, cada uma foi apresentada, o rei Assuero rejeitou todas elas. O rei Assuero falava: bom, uma é bonita, mas tem um defeito ali, tem um defeito lá, e todas as moças foram reprovadas. Mas quando a rainha Esther se apresentou, o rei Assuero falou: oh, essa é de acordo com o meu gosto, e eu vou casar com essa. Essa é a minha rainha. Pegou a coroa e colocou na cabeça de Esther e se tornou Esther numa rainha. Por quê? Porque Esther estava vestida, porque Esther tinha o cabelo, porque Esther tinha tudo que o rei Assuero gostava. E se você, irmã, está vivendo, está se comportando, está se vestindo, está comendo, andando, adorando Deus de acordo com o gosto do Senhor Jesus, Ele casa com você. Mas se você está fazendo a coisa de acordo com o seu gosto, gosto do seu pastor, gosto do seu pai, o gosto da sua mãe, isso leva você a ser reprovada. Porque muitas pessoas falam assim: ah, eu ando assim porque meu pai gosta. Muita esposa fala: ah, eu corto o cabelo, eu uso roupa de homem porque o meu marido gosta. O seu marido não tem céu para dar para você não, irmão. Você tem que fazer o que Jesus gosta, porque Ele tem céu para te dar. Você está vestindo do jeito que o seu vizinho gosta? Você veste do jeito que a sociedade gosta? Sociedade não tem vida eterna para dar para ninguém. Você tem que fazer o que agrada a Jesus. Por isso que o Senhor Jesus disse: quem não negar a si mesmo e seguir a mim, não é digno de mim. E disse Pedro: Senhor, todos nós deixamos para te seguir. Jesus disse: por causa disso, Pedro, por você deixar tudo, deixar rede, deixar barco, deixar mãe, deixar pai, deixar esposa, por minha causa, você receberá nesse mundo muita coisa, e no mundo futuro, que é na eternidade, você receberá a recompensa da vida eterna. Pedro diz: todos nós deixamos por sua causa. Agora, deixar pai, deixar mãe, deixar esposa, não é abandonar, largar, é deixar os seus pensamentos, é deixar o seu gosto. Você pode viver com a sua esposa, viver com o seu marido, não larga não, viva junto. Mas se ele quer que você corte cabelo, irmão, fala: isso não, eu não posso fazer isso, porque acima de você eu tenho Deus. O marido é o cabeça da esposa nas coisas terrenas. O marido é a cabeça da esposa para comprar um piso, para comprar uma roupa, para comprar uma casa. Aí ele é a cabeça dela. Mas quando se trata do céu, das coisas de Deus, o cabeça dela é Jesus. Ali o marido perde posição. Faça o que Deus gosta. Pratica a vontade de Deus. Não procura fazer o gosto do vizinho. Não procura fazer o gosto da sociedade. Faça o gosto de Jesus, que Ele casará com você como o rei Assuero casou com Esther. Esther não se vestia, não se comportava de acordo com o gosto dela.
nem com o gosto do seu tio Mardoqueu, nem com o gosto do seu mestre. Por isso que ela casou com o rei Assuero, porque ela se vestiu, ela se comportou de acordo com o gosto do rei. Age de acordo com o gosto de Jesus, e ele casará com você. A sétima e a última mulher virtuosa chama Maria. E qual é que foi a virtude de Maria? Aceitar de volta aquele que duvidou dela. Quando Maria estava na sua casa, o anjo Gabriel falou: Maria, vai descer sobre ti a virtude do Espírito Santo, e ele gerará em ti o Salvador do mundo, que é Jesus. Maria disse: mas nunca tive contato com homem algum, como que eu vou gerar um filho? O anjo Gabriel falou para ela: não, Maria, não é por homem, é o Espírito Santo que vai gerar em você um filho. E Maria chegou a José, seu marido, falou: José, o anjo Gabriel apareceu para mim e disse que eu ia gerar um filho do Espírito Santo, e eu estou grávida, José. E o que está acontecendo comigo é a profecia do rei, do profeta Isaías, que disse: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E em mim está cumprindo essa profecia. José não creu. José falou: não, eu não creio que você está grávida do Espírito Santo. Nunca ouvi isso, nunca aconteceu isso. Como é que você está grávida do Espírito Santo? Mas José, Isaías não disse que uma virgem ia conceber? Eu sei, Maria. Então, José, eu sou essa virgem. José não creu. José pegou a sua mala, rumou, dobrou a sua roupa e falou: Maria, eu vou embora, porque eu não creio nisso não. E quando José estava indo embora, ele foi dormir, foi descansar. Enquanto ele dormia, o anjo Gabriel apareceu para ele. Como apareceu para Maria, apareceu para José. Disse: José, não tema receber Maria, tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. José voltou. E quando ele voltou e falou: Maria, eu estou voltando. Eu estava dormindo e o anjo disse que você está certo, que a criança que está em você é o Salvador do mundo, Jesus. E eu voltei. Maria podia falar: agora eu não aceito mal ser, José. Você duvidou de mim, você não creu em mim. Eu expliquei para você, mas você não creu em mim. Você só está voltando porque o anjo mandou você voltar. Senão você não voltava. Sabe de uma coisa, José? Vá embora, desapareça. Mas Maria tinha a virtude de aceitar de volta aquele que não creu nela. Irmã e irmão, aceitar de volta a pessoa que não crê em você, que desfez de você, é virtude. Veja José do Egito. Seus irmãos o abandonou. Seus irmãos vendeu ele por 20 moedas. Seus irmãos jogou ele em poço sem água. Seus irmãos vendeu ele para os ismaelitas. Mais tarde, os seus irmãos, com fome, desceu no Egito, em busca de comida. Sabe quem ele encontrou lá governando o Egito? José, aquele que eles abandonaram. Você pensa que José tratou eles mal? Você pensa que José rejeitou, negou de dar trigo para eles? Não. José deu trigo, José o abraçou, José chorou no ombro dele. José deu banquete para eles. Por quê? Porque José tinha uma virtude de aceitar de volta aquele que o maltratou. Você tem essa virtude, irmã? De aceitar de volta aquele filho que desprezou você? Seu marido que abandonou você com criança pequena, agora ele está voltando, velhinho, cansado, doente. Você faz o que Maria fez com José? Aceita ele de volta. Você faz o que José fez com seus irmãos? Dá trigo, o abraça e tenha ele de volta? Isso é virtude. Deus tem essa virtude. Nós podemos desprezar Deus, mas se um dia nós voltar clamando e falando: Deus, eu estou arrependido, me aceita de volta, Deus aceita, porque Ele tem essa virtude de aceitar. Veja o pai do filho pródigo. Vendeu a fazenda e deu a parte do menino. E o moço partiu para a terra distante. Foi parar no mangueirão dos porcos. E lá ele caiu em si e disse: eu tenho um pai, eu tenho um lar. Voltarei para meu pai. E direi: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata eu como um servo. Ele voltou. E quando ele chegou, falou: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti.
Trata eu como um servo, mas não trata eu como filho, porque eu não sou digno de ser mais seu filho. Mas o pai falou, não, filho, você continua sendo meu filho. Não importa que você foi embora. Não importa o tão longe você andou. Não importa o tanta lama você já passou, ou quanto mangueirão de porcos você já deitou nas suas lamas. Você nunca deixou de ser meu filho. E se você voltou, aqui está um cevado. Aqui está um anel para seu dedo. Aqui está uma sandália para seu pé. Aqui está uma roupa para te vestir. Entra, filho. Aqui é teu lar. Aqui é tua casa. Eu ainda sou seu pai. E a sua mãe é a sua mãe. Isso é o que Deus faz para todo aquele que volta a Ele. Deus tem uma sandália, que é o Evangelho. Deus tem um anel, que é a aliança. Deus tem um cevado, que é Cristo morto no Calvário. Deus tem uma veste, que é o Espírito Santo, para dar para todo aquele que volta. Volta! A virtude de Maria foi aceitada e volta quem abandonou ela. Se o seu irmão te abandonou, se o seu filho te abandonou, na hora difícil, ser cheio de trabalho, e o seu filho foi embora, te deixou, mas se arrepender e voltar, falar, pai, eu reconheço que eu errei, e eu estou voltando para casa. Segue o exemplo do pai do filho pródigo. Segue o exemplo de Maria. Receba de volta aquele que um dia te abandonou, aquele que um dia até desfez de você, aquele que um dia fez com você o que os irmãos de José fez com José. Jogou sem imposto, patrão mandou você embora sem direito a nada. Não odeia ele não, o ama, ora por ele, pede misericórdia a ele. Se alguém te humilhou, se alguém desfez de você, se alguém jogou você na lama, se alguém pisou em você, usou sua costa para subir no sucesso, sapateou em você, mas se agora ele está precisando de você, não joga na cara dele. Não, pelo contrário, tenha uma mão estendida, como José teve para os seus irmãos, como Maria teve para José. Aceita de volta. Quando Moisés estava no Egito, a filha de Faraó procurou por Moisés e falou, Moisés, você é meu filho. E Moisés tinha descoberto que ele não era hebreu. E ele procurou a sua velha mãe e falou, mãe, a senhora é minha mãe? Ela falou, sim, Moisés. E a filha de Faraó chegou e falou assim, não, eu que sou sua mãe, Moisés. Não é ela não, sou eu. Fui eu que tirei você do rio Nilo. Foi eu que dei o nome para você, Moisés. Foi eu que dei palácio. Foi eu que dei para você, Moisés, vestes. Fui eu que fiz de você um grande homem, um grande general. Essa velhinha aí, nada fez para você, a não ser jogar você no rio Nilo, no meio dos crocodilos. Moisés olhou para sua velha mãe e ela falou, Moisés, eu não dei palácio, eu não dei veste, mas uma coisa eu te dei, eu dei vida. E ele olhou para a filha de Faraó, a qual tinha dado palácio, roupa, apoio, proteção para ele, e olhou na sua velha mãe, que tinha dado vida, abraçou as duas. Falou, mamãe e mamãe. Você é minha mãe, porque me deu vida. E você é minha mãe, porque me acolheu e deu para mim apoio e proteção. Vocês duas é a minha mãe. Moisés era um verdadeiro cristão. Moisés não sabia desfazer de ninguém. Sua mãe, com 3 meses de jogo, ponhou ele no rio Nilo. Moisés podia falar, mãe, com 3 meses a mãe me abandonou eu no rio. Eu não quero mais nem ver o rosto da mãe. Mas aí que ele abraçou ela forte, falou assim, mamãe, senhora me deu vida. E falou para a filha de Faraó, e você me deu apoio, você me deu proteção. Aí está o 20, a lição de Moisés. Nós não devemos desprezar ninguém. Seja lá a pessoa que um dia te abandonou, seja lá aquela mãe que jogou aquela criancinha no cesto e ela foi abandonada. Se você cresceu, não conhece a tua mãe, você não conhece seu pai, você não conhece os seus irmãos,
Porque de pequenininho você foi separado pela circunstância da vida, mas agora se interessa de encontrá-lo, não para humilhar, não para dizer coisa dura, não para lançar no rosto desfeita, mas procura-o, como Moisés procurou a sua mãe, para abraçar, para dizer: obrigado, alguma coisa você me deu, e o que você me deu eu tenho. Ninguém é rico que não pode receber, e ninguém é pobre que não pode dar. Ainda que você é rico, abastecido, mas você ainda pode receber o abraço de uma mãe. Que Deus ricamente te abençoe e que Deus